Muito bom, muito animado. Gostei que você tá felizão. Hoje tá feliz. Quem? Tá feliz. Eu tô. Tá feliz, tá nativo. Uma animação. Se eu te falar o que eu vou fazer hoje à tarde. Hoje a programação é boa, né? Ele anima aqui, mas é isso aí. Emilhão, já que a gente falou da internet, você viu que o o Zuckerberg tá na mira da justiça de Minas Gerais, que condenou a Meta a pagar 20 milhões em danos morais coletivos devido a uma série de vazamento de dados no WhatsApp, Messenger, Facebook. Entre 2018 e 2019, a Meta apenas disse que ainda não foi formalmente intimada, por isso não há nada concreto sobre o que e como será indenizado. Vale ressaltar que, como é uma decisão de primeira instância, e a gente sabe que em primeira instância cabe recurso. Não vale nada. Não vale porcaria nenhuma, mas na internet a turma tá postando Zuckerberg faz o Pix. Cada um pode ganhar, Samidana, R$5.000 se isso for pra frente, mas com a primeira instância a gente sabe que é muito difícil. E os advogados do Facebook, do Meta, são muito bons. Imagina. Mas por que estão cobrando? Porque tá vazando dado, é uma velha discussão que a gente tem, a lei de proteção de dados, LGPD, que a gente já chupinhou lá e não funciona muito bem. Esse é um assunto aí que a gente deixou lá pra frente. Você assinou o contrato? Assinou, mas é muito pequenininho. O eu aceito ali. É aquele contrato no primeiro. Mas é muito pequenininho. Dane-se, problema seu, meu amigo. Assinou, agora... Mas você vai deixar eles controlarem? Lembra Sai do site. Sai do site, você tem a oportunidade de não postar e ser Robert no Instagram e você cria sua plataforma. Sai das redes. Sai das redes. Pronto. Ou você faz igual a China, que a China agora, que eu brinquei maravilhosamente, bem, que vai agora, o que ela quer? Que as crianças só possam usar o smartphone 2 horas por dia. Sendo assim, o Samidana sabe que as ações das empresas de tecnologia caíram. Mas por que os chineses querem controlar as crianças da China e não as nossas? Porque o TikTok aqui é liberado, a gente cada vez mais viciado, e o professor eu lavo meu baralho, sabe muito bem que a China tem o WeChat, todas as plataformas digitais, redes são controladas pelo governo. Lá, eles querem que as crianças não usem e não fiquem viciadas. E aqui, a gente tá ferrado. É isso que eu posso dizer. Não é isso, professor? É isso, pô. Lá na China funciona o controle, né, bicho? Vai lá, vai desobedecer o Xi Jinping lá, ver o que acontece. Você some ou cai da janela, porra. Posta uma coisa do Xi Jinping na China, né? Aqui também tem, mas... Nem o Toba tem na China. Também tem. Aqui também. Estamos chegando lá, quem sabe, né? É isso aí. Por isso eu trago uma palavra de fé. Vocês viram o que aconteceu? Eu vi que isso aconteceu? aí. Isso aqui foi numa missa que ela foi interrompida em Tenerife, que é na Espanha. Quando um homem invadiu a igreja com uma criança nos ombros, passou correndo pelo corredor, ó lá no altar, colocou o garoto isso aí. e as imagens da Nossa Senhora de Carmo. O motivo, você quer saber? Não foi revelado. Obrigado. Só temos a imagem. Só temos a eu imagem. recebi essa imagem também. Por que vamos colocar rapidamente. Tá querendo abençoar a criança. Eu acho. Mas sai correndo depois. Mas é porque é difícil chegar no altar, né? Pode ser que é concorrido. Lá tá muito lotada a igreja. Ele pegou o filho para ser batizado, abençoado, depois sai ninguém correndo. sabe. A bênção express. Não, vê o final da imagem. Ele põe o filho lá e depois sai correndo e deixa o moleque lá. Talvez ele então eu tava entregando nas entregando. mãos da santa. É o Sami na hebraica. Ele joga o filho e sai correndo. Quem pegar, criou. Quem pegar, leva de volta, né, Sami? Bem linkado aqui. Ô, Sami, você foi convidado para uma janta maravilhosa que teve? Jantinha? Não foi. Você Ainda sabe bem. que o novo ministro do STF, o Cristiano Zanin, aí tem umas imagens aí, toma posse oficialmente hoje na Corte Brasileira. Na terça-feira, ele foi no jantar na casa do também ministro Gilmar Mendes, com Lula Janja. Opa! Aí, dentre os assuntos da noite, o presidente disse que não deve manter Augusto Aras na PGR e comentou que buscará alguém na mesma linha do Zanin, que confie e seja leal. Ou seja, amigo. Exatamente. Para essa sua próxima indicação ao Supremo, já em outubro. Isso daí é uma Não banda. consigo entender vocês. Por quê?
por que você acha? Se você tá governando alguma coisa. Certo. Você vai convidar quem? O seu inimigo? Não, isso daqui é o alguém seguinte... técnico. Eu não consigo entender essa lógica. Essa lógica foi instituída no Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro vai chamar um amigo dele. Governo. Não, vou chamar quem me odeia pra ficar aqui. Não é questão de odiar, é quem é alguém competente, ué. Eu chamar só a companheirada? Lógico. Então tá bom, então deixa assim. Já estão perdidos. Deixa eu te falar uma coisa. O Lula, quando ele teve o debate com o Bolsonaro... Você vai convidar quem não te odeia? Não, calma aí. O cara que vai fazer o impeachment. Mas você tá brincando comigo. Você tá louco? Isso daí é a mesma Eu tô louco? Não. Você também tá louco. Vocês são xarope. Vocês não entenderam. Eu entendi. Eu entendi o que você falou. Sim. Sabe o que concorda tem? Eu comigo? concordo. Sim. Concorda? É porque, assim, a gente tá falando o seguinte, que na época do Bolsonaro, o cara poderia ter um grande saber jurídico, ou saber que seja da polícia, mas se ele votou no Bolsonaro, já não dava. Mas ele que tá indicando. Você não vai indicar alguém inimigo, você vai indicar alguém que tenha qualidade no currículo pra assumir aquela questão, mas que tenha uma proximidade na tua visão de mundo. Eu acredito nisso. É isso aí, mas ele disse que não indicaria nenhum amigo para o cargo. Mas aí é um calangaço, né? Tá bom. Se você Para os amigos, as benesses. É isso aí. Para os inimigos, Trolha. a rudeza das leis. O rigor da justiça. Exatamente. Para os amigos, a benesse. Eu acho muito triste. Mas meu amigo, vai ter assim que o barco toca. Até mostrou rapidamente, vai ter uma banda lá, que é a banda Solange. Você conhece? A banda Solange vai estar onde? A banda vai estar lá com o Zanin aí, que também é de um juiz aí, que toca clássico dos anos 80 e 90. É uma festa, vai ser É bacana. o Zanin cantando? Não, esse é um outro Nossa, juiz. Aí você ia me surpreender. Não, ia ser incrível. Aí eu ia falar, foi bem indicado. É juiz Carlos Alberto Martins Filho, que também é um juizão lá, ele toca aí, ó. Canta bem. Precisa chamar o Reginaldo. Será? Aí Precisa dar uma equalizada aí, Reginaldo. tá bem abafado. Ô, Jair, você pode me explicar o que tá acontecendo, meu querido Jair? Olha só, ô Zucman. Meu menino Flavinho Bolsonaro, tá certo? Falou que a Zambelli é vítima de uma tentativa translocada para atingir a mim mesmo, tá certo? Pro meu menino aí, o hacker Walter Delgatti não comprovou declarações e não há crime. Autorizada aí por Moraes, a Polícia Federal apreendeu celulares, passaportes da Carla Zambelli nesse tocante, tá certo? Que ela foi acusada de ter pago o hacker aí para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para a criação de documentos falsos contra o próprio Alexandre de Moraes. Mas afirmaram aí que o contratou para fazer ajustes no seu site. Simplesmente isso. Você não tá atendendo a Zambelli, é isso? A Zambelli tentou falar com o senhor e você não vai atender. Não vou atender. Deixa ela resolver as pendências dela lá, tá certo? A Zambelli fez a vaquinha. Zambelli, ela ligou pro Moro. A Zambelli ajuda bem, né? Ela ajuda. Porra, como ela ajuda? Ela ajudou bastante você, né? Zambelli Ela te ajudou. Ela ajudou. Deu uma força. Agora tá fazendo o bico de Ronald McDonald. Como ajuda. Muito bem. Mas tem outras coisas que ajudam. Dito isso, Eles bloquearam. mas você vai falar Mas vou explicar depois. quando a gente chamar cartão a vinheta. Mastercard. Não, se quiser eu explico agora que já pegou o gancho. Quer começar o quadro? Vamos já? colocar, Não, já coloca, porque a tá gente bom, tem que enaltecer tá bom. o Sami, que ele acertou a taxa Selic, Vai, então vamos Lógico, chamar a ele vinheta. ficou apipocando. Ele pipocou, mas quando a gente pressionou, ele acertou. Ele pipoca. O Sam é um homem que precisa ser pressionado. Quando aperta ele, você sabe o que ele Ele faz. é um homem que tem 3 endereços. Isso. É um homem que precisa ser pressionado. Aí eu sabia que ele sabia. Ele manja muito. E ele sabia quanto era. Mas aí, como tá aquele negócio, ele falou, não, 97%. Eu falei, tem que cravar. Aí ele cravou 0. Cravou. Você tá cravando isso? Olha lá. Você não tá cravando. Psicopata Às vezes põe errado. Todo mês você crava. Ó, a cara lá da coxinha. Vamos Cravou chamar 0,50. Doritos, Vamos chamar a vinheta, Vamos então? chamar, Então vambora. vamos lá, pode rodar. Então, a Mastercard de cartões proibiu compras de maconha com seus cartões lá nos Estados Unidos. louco. O que eles falaram, então, porta-voz? Falaram que não querem a imagem da empresa ligada ao negócio de cannabis. E também eles falam assim, apesar de alguns estados, o principal deles, a Califórnia, ser legalizado, ele falou, ó, não é legal na ótica do governo federal. Então,
quando você for lá para os Estados Unidos, você não vai poder comprar maconha com o seu Mastercard. Mas você pode ir numa loja física, né, Samidana? Não, você pode, mas você tem que pagar com dinheiro, com outro cartão, sei lá, você se vira. Essa é uma interessante. Agora... Você achou? Sei também, não muda muito a minha vida. Mas eu acho legal que as empresas podem se posicionar. Aí se o cara acha errado a Mastercard, ele vai lá e faz outro cartão. Isso aí. Se ele acha legal, ele põe o mercado livre para isso. Agora, você sabe que teve uma mudança, isso é muito significativo, na lei dos caminhoneiros. Tá certo. O que acontece? O que acontece? Até então, a jornada dos caminhoneiros era só quando ele estava dirigindo, quando ele estava descarregando ou quando ele estava carregando o caminhão. Tá bom. Agora, o que o entendimento do STF está fazendo? O entendimento do STF fala que enquanto o caminhoneiro tiver à disposição da empresa, imagina, ele sai de São Paulo, vai para o Nordeste. Ele fica muitos dias. Sim. É hora trabalhada e fim de papo. E aí, o sindicato das transportadoras falou, olha, isso daí vai quebrar o país, isso daí vai explodir o frete e vai dar problema. Então eles estão tentando negociar agora que saiu o recesso dos nossos parlamentares, né? Eles voltaram a trabalhar para isso. Mas é uma dor de cabeça que a gente está falando pouco, mas pode dar um BO. A greve, em tese, porque está em negociação, começa amanhã. Mas pode ser que não... Greve dos caminhonetes. Tem lugar, inclusive, que está pensando em começar hoje. Mas isso é uma exigência dos caminhoneiros? Não, os caminhoneiros reclamaram de frete de várias coisas. Aí o STF foi lá, hora trabalhada. Hora trabalhada. Mas isso não vira uma jurisprudência? Por exemplo, você vai trabalhar para a Jovem Pan em Paris. Sim. Tudo vai ser hora trabalhada? Não sei. Que é hora trabalhada? Né? Então, aí, no entendimento deles, são as horas que está à disposição da empresa. Então, por exemplo, você pode ficar à disposição às 24 horas. Eles que não querem. Eu tô também. Mas a gente não ganha 24 horas. Enfim, vai dar problema isso daí. Vai dar problema. E sindicato normalmente não ajuda. Outra coisa interessante, já que vocês gostam muito do agro, nos 3 primeiros meses do ano, 28 milhões de pessoas trabalharam no agronegócio. Não é que isso tem vários segmentos. Você tem a agroindústria, a agropecuária, os insumos. Então, como o agro é representativo no Brasil, foi um avanço muito maior do que a média, então subiu quase 6%, a média foi 5% e alguma coisa, e o agro aí puxando o Brasil nas costas. Isso, tô falando de empregos formais, tá? Certo. Sim. Formais. Então, o agrofascista. Carteira assinada. É o agrofascista. É o fascista. Ele é muito fascista, esse agro. Outra 28 Ele gera milhões. emprego, ele alimenta. 28 milhões de 28 milhões de brasileiros. de brasileiros com carteira de trabalho fazendo o agro. Fascista, né? E você tem mais ou menos 98 milhões ocupados, né? Nem com carteira de trabalho, no Brasil inteiro. Então você vê que é muito representativo. Quase 30 milhões, quase uma Espanha. Pois é. Quase uma Espanha fascista. Pois é. 3 Suécias fascistas. Não é? Quase uma Argentina fascista. Uma Argentina inteira. É. E o agro é um dos poucos setores que a gente faz bonito. É muito fascista, né? Porque a gente... Acho muito Você não fascista. pode fazer bonito. Não pode. Fazer bonito. Não pode fazer Se você bonito. Você não pode ter produtividade. Não pode. É um crime. Não ser pode ter produtivo. carteira assinada também. Não pode ter emprego. Sei lá, do MST lá. Tá. Mas assim, é o que vassoura está na carregando mão. o Brasil. O crescimento do Brasil vem majoritariamente Mas é fascista. Do fascista? Para alguns. Não, é fascista, Mas não é vem, relativo não. o fascismo, não? Porque a gente tem orgulho de ser comuna. Você esqueceu disso, não? Isso. Do MST. Você esquece Do disso. foro. Você tem você o não boné mostra. lá do MST. Tenho. Agora, vai ter a CPI das pirâmides com criptos. Opa. E quem está convocado? São 22 Quem? empresas que estão sendo investigadas, que operavam com criptoativos. A Câmara dos Deputados vai investigar. Tem uma que é do próprio Ronaldinho Gaúcho, leva o nome dele, que é Ronaldinho 18K. Mas tem outros famosos, muito famosos, que vão ser convocados. Tata Werneck, Cauã Raymond, Marcelo Tasso. Olha isso. Que vai fazer. Não, que isso vai é sacanagem. Não, é Os caras- sacanagem. O cara foi pago pra ser divulgado. Ele não é lógico. dono da empresa, lógico. cacete. Mas o que eles falam? Que eles
fizeram a propaganda para Atlas Quantum, empresa acusada de aplicar um golpe de 7 bilhões e 200 mil. E vale dizer que o próprio TAS foi lesado pela empresa. Então, quer dizer, ele é muito mais vítima, e os artistas como um todo, do que o cara contratou ele para fazer contratou a imagem, ele não é sócio. Também eles estão pedindo e indo em cima da Blaze, né, para pedir esclarecimentos. Então, quer dizer, você sabe que tem, obviamente, uma parte de pilantra. Quem entrou no meio vai acabar sobrando, porque o pilantra mesmo já deve ter vazado faz tempo. Longe. Já pegou do cheque foi avião, embora. já foi. Agora, dos juros, o Brasil cortou, foi interessante. Você acertou, hein? Eu acertei, mas acertou, parabéns. Foi muito... Parabéns, também. Foi muito acirrada. Não sei se você viu o relatório. O relatório diz o seguinte... O importante é que você acertou. Você acertou, irmão. Não, mas olha que engraçado. O pessoal não tava culpando o Campos Neto, falando, esse cara atrasa o país, o vilão, ele tá a serviço do Bolsonaro, sei lá, do fascismo, Não, fascismo é o agro. O Campos Neto é dos rentistas. Isso, dos rentistas. Ele votou a favor da queda maior. Ficou assim. 5 pessoas votaram a favor da queda de meio ponto e 4 da queda de 0,25. Votou a favor da queda. Ele, o Galípolo, que é indicado pelo Lula, o Ailton por Lula, a Carolina de Assis Barros, que foi pelo Temer, e o Otávio Damasco, que foi pela Dilma. Sim. Então ele votou com a turma mais da pró-governo. Por que ele fez isso? Acho que foi certo? Acho. Porque o voto dele é técnico, ele não tem que se meter de quem foi indicado. Mas isso derruba a narrativa que ele estava agindo porque o Bolsonaro... Não, mas isso é papagaiada do PT. Não, mas aqui fica claro. Isso é política, Sami. Porque você sabe que eles fazem o cupom e depois eles dão uma nota à imprensa. Uma notinha à imprensa. Sim. Uma nota à imprensa. E eles falam que, assim, o Brasil tem contornado a inflação, tá indo bem nesse sentido, e se continuar assim, deve continuar caindo a taxa na mesma magnitude, ou seja, tem possibilidade de cair mais meio já na próxima reunião, que acontece em 40 dias, que significa no dia 19 e 20 de setembro. Agora, posso falar uma coisa para você? Pode, claro. Eu sei que você tem muita preocupação com a credibilidade, porque você faz muitas palestras. Logicamente. Você é dono professor. O Instituto pagar muitos boletos. O Instituto Samidana, que nunca engana. O Instituto Samidana que nunca te engana. Falar a pensão que eu pago, você vai ver. Eu tô ligado, Honra os compromissos. Eu não tenho medo nenhum de falar o que eu acho, mesmo porque eu só acerto. Você pode falar. Então eu vou falar agora uma coisa pra você agora. Olha lá, nos teus olhos. Você sabe quem vai assumir lá? O Galípolo. Ah, sim, já tá. Então preste atenção, querido ouvinte. Eu falo pra vocês que a canhota vai ficar mais 30 anos dominando. Tá tudo dominado. Por quê? Galípolo, o nosso querido... O Postman. Calma. Primeiro o Galípolo. Galípolo assume em 25. Em 25. Não, ele vai até 24. Não, são 2 anos. O nosso... início Campos. de 25 ele já assume. Isso, início de 25 ele assume. Só que no final desse ano já vem 2 diretores. Mas tudo bem. 25 ele assume. Aí ele vai ter 25 e 26. 25. Ainda no mandato e 26 do Lula. No mandato de quem? De quem? Do Barba. Não vou falar porque eu só vou dar dica. Tá. Certo? Aí ele vai fazer o quê? Aquilo que eles fazem sempre. Vai inflar, vai dar dinheiro, vai soltar dinheiro pra todo mundo. Pra quê? Pro se reeleger. E aí tem a Petrobras, que já tá segurando a defasagem. Só que aí nós temos no nosso querido IBGE, que é onde sai o índice de inflação, essas coisas. Quem? Ele, o Pockman, que também é amigo do... Então, meu amigo... Do Instituto tá dominado. Tá tudo dominado. Demorou. Tá dominado. Olha o fuzil. Tá tudo dominado. Quero ouvir vocês. Então vocês que fizeram... O nosso DJ. Então você, meu amigo, que fez o L embaixo da mesa, achando que era tudo aquilo, esquece, meu amigo, porque os caras sabem trabalhar direitinho. E o Brasil, como a gente sempre diz,
É um canavial de otários pra cair nesse conto. Até o dinheiro acabar ou até o arroz secar. Isso, O time é tá isso. escalado. Você já ficou até o arroz secar? O time tá escalado. Por falar em escalação, eu tenho as imagens agora, me mandaram aqui, da técnica da seleção feminina. Ah, eu vi que ela tá meio desolada. Ela né? tá desolada. Tá triste. Pode botar as imagens da técnica da seleção? Tá triste. Olha lá. Foi vista. Lá vem a treinadora da seleção brasileira de futebol. Ela... A nossa técnica pia não está mais. Tá procurando o time. Está procurando agora Uma nova seleção. Uma nova seleção. Vocês estão loucos. É isso? Mandaram pra gente. Isso é mais exclusivo. Isso é mais exclusivas para você. Maravilhoso. É, mas ela tá procurando. Tá procurando agora, fazendo a peneira.